integrante que veio de fora. Então isso foi um diferencial, porque a gente tinha essa integração no início. A gente pensou logo de início no tema do que fazer, né? Então logo veio a ideia do tema e o nome para o grupo Tempos Modernos. Foi quando a gente descobriu que não poderíamos revelar a cena. Então falou, ixi, qual que vem agora esse nome? O que a gente pode fazer? Foi quando surgiu Quase Certo. Porque a gente tinha a cena, a gente tinha o que a gente queria fazer, mas tinha orçamento, mas ainda não tinha nada feito. Mas a gente tinha ciência de uma coisa muito importante, que a gente tinha que dividir o trabalho para conseguir integrar e dar conta de tudo, né? Só que como dividir? Pelas áreas de conhecimento, pelo que tinha que ser feito, como que a gente podia fazer isso? Então, fomos no hands-on, começamos integrando, fazendo o Canvas e o TAP conjuntamente, para que todo mundo estivesse na mesma página do projeto, e depois a gente foi dividindo pelas áreas de conhecimento e depois funções de cada um. 8 colegas novos escolhidos de forma completamente diferente do que a gente estava acostumado. Primeira tarefa do grupo, dar nome. O que nós fizemos? Catupiry. Por que Catupiry? Catupiry quer dizer excelente em Tupi-Guarani. E a gente usou isso como motivador para o nosso grupo. A partir disso, a gente consegue explicar o porquê de excelente. Porque vem de excelência. Excelência é aquilo que as pessoas buscam, é aquilo que as empresas buscam. Excelência é um conceito que às vezes é difícil da gente explicar, mas é um conceito meio intrínseco, que todo mundo consegue compreender. Baseado nisso, fomos para a nossa entrega. O que é? Uma peça de teatro. Vamos fazer teatro, a última aula da pós-FGV, beleza. O que a gente fez? Vamos encarar, e aí veio a surpresa. Tem que usar aquilo que a gente aprendeu para montar a nossa peça de teatro. Sobre o tema que a gente escolheu, foi um tema contemporâneo que todo mundo do grupo conseguiu viver, e aí a gente escolheu um projeto que realmente tem muitos detalhes para a gente abordar, com casos de falha, casos de como conduzir diferente um projeto, e acho que ele era muito rico para a gente, tá? Quando a gente começou esse projeto, da onde veio o nome Equipe Janarte? Quando a gente começou o curso aqui, todo mundo não tinha certeza se era o curso correto a ser feito. A gente teve uma aula com uma professora e todo mundo foi engajado e falou, eu quero fazer FGV. Vocês vão lembrar do que eu estou falando, beleza? Vamos comentando. A iniciação, como é que foi? Apesar do grupo, como o pessoal comentou com a gente, cara, a gente escolheu, no momento da escolha dos profissionais, a gente foi focado. Eu sabia quando eu podia tirar, depois de 18 meses, das pessoas que a gente queria na nossa equipe. Tá? A gente conseguiu tirar as pessoas que poderiam render bastante para nós nesse trabalho. Né? A gente tem, a facilidade da escolha do tema foi muito rápido, o pessoal passou, todo mundo se engajou. Por incrível que pareça, a gente falou de futebol, mas foi a sugestão da ala feminina nossa. As meninas que escolheram o tema futebol para a gente, o pessoal acabou concordando. Né? O escopo, a gente conseguiu trabalhar de uma maneira muito rápida, tinha uma expertise muito grande nas equipes, nas pessoas que estavam aqui, e o que aprendeu durante o curso, professor, foi fundamental para a gente conseguir elaborar esse escopo com um grande nível de engajamento, que esse é um segredo de sucesso que a gente ia ter. Tivemos a nossa primeira entrega, ficamos muito felizes pelo norte que isso deu depois, né? Porque depois da primeira entrega, com as definições, com os feedbacks do professor, a gente conseguiu ir para o plano de ação. E quando a gente foi para o plano de ação, a gente viu que a gente sabia falar muito sobre ele. A gente sabia muito do blá blá blá, mas a gente às vezes não sabia fazer, executar. Ou a gente sabia, mas não teve a oportunidade quando no curso de executar. Então, com muita sinergia, com muita troca entre o grupo, a gente conseguiu ir fazendo. Com puxões de orelha, elogio, com o apoio do professor, com as nossas trocas, né? A gente conseguiu ir indo em frente com isso. A gente terminou o primeiro dia com uma lista gigante de coisas do que fazer, com um to-do e com aquele desespero. Tem muito trabalho ainda para fazer. Então a gente conseguiu marcar durante essas 2 semanas videoconferências, foram mais de 4 horas de contato, 70 imagens e vídeos trocados, inúmeras mensagens, para que a gente conseguisse estar aqui e chegar. Tivemos os responsáveis pelo roteiro, que tinham especialidades, os engenheiros que foram construir o cenário, nosso segundo GT, a máquina, e tudo compartilhado o tempo todo. O que foi uma experiência, um resultado muito positivo, porque o grupo que não tinha sinergia no início conseguiu trabalhar com tanta fluidez ao longo desse tempo. Né? A gente estava muito preocupado em ter cadência nas cenas. Então hoje a gente chegou mais cedo, acordamos mais cedo para estar aqui e a gente percebeu que a gente sabia o que queria fazer, sabíamos qual era o ponto alto que a gente queria fazer na nossa peça, só que faltava ainda muita coisa para fazer. E a gente chegou e já teve
de um evento, né? Tivemos um mudo, um surdo, um cego e uma pessoa sem braço. Só que a gente estava com uma sinergia tão grande que foi algo divertido, foi algo engraçado. E a gente conseguiu seguir ensaiando ainda com isso. Todas aquelas disciplinas de conhecimento nós vamos gastar para montar o que precisa. Ótimo. Aquela surpresa. Pô, é difícil de fazer. Nesse momento que a gente descobriu que é difícil, nós começamos a fazer o quê? Estudar o material, tirar a dúvida com o professor e começamos a trabalhar. Trabalhando. De repente nós entramos em pânico. Por que deu pânico? Tinha um monte de coisa para ser feito, um monte de coisa errada. O professor pediu para a gente melhorar um monte de item. Naquele instante que a gente estava no auge do pânico, veio o primeiro evento. Aí quem estava em pânico, o que aconteceu? Surtou. Nosso grupo surtou. Quando a gente estava todo mundo surtado, aqueles colegas que tinham saído do primeiro evento voltaram. A gente conseguiu fazer o quê? Acalmar. A gente se acalmou, pôs a bola no chão, tranquilo, reescreveu o que a gente tinha que fazer. Naquele instante que a gente reescreveu o que tinha que fazer, nós começamos a trabalhar de maneira certa novamente. Estamos trabalhando e assustamos novamente, porque acabou o dia e o nosso grupo ficou em terceiro de 3. Nós fizemos só 485 pontos, né? Só que aí a gente lembrou que a gente é o grupo de excelência. Terminou a aula, nós ficamos aqui com o seguinte pensamento: olha, é um sonho grande, nós temos que trabalhar pesado. Vamos trabalhar pesado e vamos buscar o resultado. Saindo daqui com o compromisso, todo mundo de trabalhar certo, fazer a coisa certa, todo mundo combinado. Só que durante a semana o negócio desandou de novo. Na hora que a coisa desandou, rolou até um estresse no nosso WhatsApp. Deu um quebra-pau lá, teve roupa suja sendo lavada no WhatsApp, né? Mas valeu a pena. Por quê? Porque aí todo mundo se comprometeu. Né? A gente tem, a parte do cronograma é a vida real. Quando o senhor colocou data foi top-down, a gente não teve o que fazer, mas é o que a gente passa na prática, tá? A gente vive, todo mundo que trabalha com projetos aqui sabe que isso aconteceria dessa forma. Né? A gente teve outras atividades, a gente tentou trazer as áreas de conhecimento aqui. A parte de custo foi interessante, porque quando você faz projeto para as outras empresas, seu fator de segurança sobe. Aqui a moçada baixou o fator de segurança porque estava investindo no próprio bolso. Então agora tem que dar uma segurada quando investir tanto. Foi um aprendizado para a gente nesse sentido, tá? Foi bastante interessante. A qualidade, normalmente o pessoal fala que só freia o projeto, né? Que ela atrasa, causa desvios, um monte de coisa, mas na prática a gente conseguiu usar a qualidade para poder realmente guiar os nossos projetos e atender os nossos objetivos. Tá? Ficou bastante claro para a gente isso aí, como a gente poderia estar fazendo. O outro área de conhecimento é a parte de aquisição. Fundamental, a participação do nosso amigo Adriano, que foi buscar os snacks para vocês. Mas como é que funciona a aquisição? A partir do momento que o pessoal entendeu o que o grupo queria passar. Ele acreditou na minha ideia e acreditou na ideia do grupo. Aí ficou mais fácil, as coisas fluíram mais naturalmente, de maneira real. Riscos também nunca vai acontecer com a gente. A gente achou que nunca ia acontecer no primeiro momento, até o momento que a gente começou a criar planilha de riscos. E foi legal que a gente começou a administrar situações que poderiam acontecer na apresentação, que realmente aconteceram. Tá? Começa a falar dos caras mais quentes aqui agora, recursos. A gente fala principalmente de recursos humanos. Tá? Recursos humanos são campeões para a gente, porque eles fazem o projeto acontecer. Então essa gestão de recursos humanos foi fundamental para a gente, e a equipe estava muito engajada e conseguiu o que estava fazendo. A parte de comunicação, grande dificuldade desse projeto, a distância que vocês estão vendo, a gente acabou bolando 1001 coisas para também engajar vocês e engajar a nossa equipe. O WhatsApp foi a ferramenta mais usada, reunião de Skype, telefone, funcionou, fluiu naturalmente como estava fazendo. Tá? Na parte do stakeholder, esse foi fundamental. Esse é o sucesso do projeto, vocês acham que isso não é novidade para ninguém. Mas se eu conseguir entender o que o meu stakeholder necessita e conseguir passar como abordá-lo da forma que ele poderia entender, a gente tem sucesso no projeto. Esse foi fundamental para a gente. A execução foi fantástica, questão de distância, a gente começou a ensaiar, o pessoal ensaiou contra o espelho durante a semana, aqui a gente ensaiou na prática todo mundo junto, né? E o ensaio a gente foi percebendo que a gente tinha lacunas. A gente sabia das falas, mas a gente ainda tinha o tempo de como conciliar cada uma delas, como organizar cada uma delas, né? E aí começou um blá blá blá. Porque a gente queria que a esteira, o momento da esteira do filme do Chaplin, não sei se ficou tão fácil de identificar, ela fosse o ponto alto. Mas como fazer para ela girar? Como fazer para acontecer? E a gente queria usar isso também como uma gestão de tempo, né? Outra coisa que a gente percebeu foi que a gente não estava engajando
engajando tanto os nossos stakeholders. E isso fica como uma lição aprendida, porque a gente teve sem planejamento uma ideia mal elaborada, fizemos que não demos engajamento depois, e então ficou de lição aprendida. No almoço, ainda preocupados com a cena da esteira, a gente quis almoçar rapidinho para vir, mas ainda acabamos nos enrolando para conseguir chegar. Mas no final, as coisas começaram a se encaixar. Reservamos uma sala, fizemos a última entrega com o professor, deu uns minutinhos para um bate-papo muito interessante, muitas ideias sobre o nosso momento atual, e chegamos no grande momento de chegar no espetáculo. Né? E quando a gente chegou no espetáculo, a gente conversando depois, ficamos todas, acho que, muito satisfeitas. Eles estão olhando para mim e confirmando que sim, porque a gente conseguiu cravar nos 20 minutos o que a gente não tinha conseguido em nenhum momento, né? Em nenhum ensaio. O pessoal fez as entregas, a gente revisou tudo aquilo que tinha sido previsto, escrevemos o nosso roteiro, o roteiro ficou completinho, o pessoal validou, só que quando a gente chegou hoje, como é que estava o nosso status? Nosso roteiro estava igual ao mercado financeiro. Por quê? Todo mundo sabe o que podia acontecer, mas ninguém tinha certeza. Por que ninguém tinha certeza? Porque a gente não tinha ensaiado. Viemos para cá hoje falando, vamos ensaiar. Beleza. O material está bem feito, vamos ensaiar. A gente pega para ensaiar, o que acontece? Evento. Fica um cego, um surdo e mudo e outro sem braço. Né? Avacalhou de novo o negócio, cara. Mas aí a gente já estava calejado. A gente conseguiu absorver melhor isso aí, ninguém surtou dessa vez. Não teve surto. Absorvemos esse impacto, ensaiamos, depois conseguimos ensaiar o Ignite, né? Treinamos o Ignite, treinamos o teatro. Na hora que o professor veio com o último evento, que é para deixar uma mensagem, já foi muito tranquilo para nós. Seria a mensagem mais difícil, para o nosso grupo foi mais fácil. Várias vezes repetidas, repetiu 6 minutos, 10 minutos, 15 minutos, nunca dava 20 minutos. A gente partiu para quê? Para criar alternativas e alguns gargalos que durante a cena você poderia controlar e absorver essa variação que a gente pudesse ter. Tá? Então a gente veio preparado para isso, absorvendo essas questões. Tá? A gente tinha essa visão de como fazer isso. Monitoramento e controle também é outra coisa que a maioria do pessoal despreza. A gente brigou muito para conseguir tê-lo, para poder manter a nossa baseline, qualquer requisito que a gente tinha. Então a gente realmente focou bastante nela nesse sentido. Tem a outra parte que a gente vai colocar, que é a integração. Isso não tem o que falar, a nossa equipe desde o primeiro momento teve uma sinergia muito grande. Não tivemos problemas de execução de trabalho, todo mundo nos ajudou, tá? E conseguiu realmente atingir os objetivos necessários. Eu gostaria, agora eu estou falando, por exemplo, da escada. A gente sempre procurou sair da zona de conforto. Eu queria que vocês olhassem aqui de onde vocês estão e onde que vocês deveriam estar nesse momento para poder fazer as coisas acontecerem. É assim que a gente faz a diferença no mundo e vocês estão aqui para fazer a diferença no mundo. Ninguém está aqui para ser mais um servidor, entendeu? Encerramento, professor, que eu posso falar, todo mundo chegou à conclusão que esse tipo de atividade de teatro, que no primeiro momento era perdida, a gente achava que não sabia que estava fazendo isso, mas no final a gente aplicou tudo na prática que a gente fez ao longo do ano. E a primeira disciplina prática realmente que a gente conseguiu colocar o conhecimento que a gente tinha. Tá? Eu queria pedir para vocês é o seguinte, agradecer minha equipe pelo trabalho, quero convocar vocês para um projeto junto comigo. Então, fica aí meu muito obrigado para o grupo, gostei muito de fazer parte de estar com vocês nesse final e de poder ter realmente uma integração da turma nessa disciplina com o mesmo nome. Porque a gente criou o teatro sabendo o lado bom e o lado mau. E a nossa mensagem para os colegas é o nosso muito obrigado por esse 1 ano e meio junto. Obrigado. A gente está aqui para fazer diferença no mundo, tá? Não vamos esperar as coisas acontecerem por classe política ou quem quer que seja. O que vocês estão fazendo nesse projeto? Empatia, respeito e atuar com ética com as pessoas. É isso que eu quero que vocês continuem e disseminem daqui para frente, moçada. Desculpa a aceleração que eu precisava. Tá?